esse espaço do testemunho, né? Eu acho muito importante, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. E eu acho que um testemunho faz parte da palavra de Deus. E às vezes, por mais que você pense que seu testemunho é pequeno, seu testemunho não vale nada, mas edifica a fé de alguém. Se nós estivermos aqui do mesmo jeito que às vezes você está lá fora, você fica ouvindo só notícia ruim, só notícia de morte, de violência. Agora nós estamos aqui na igreja, nós temos que ouvir testemunhos do que Deus faz para engrandecer o nome de Deus também e para que a nossa fé seja edificada. Então, por menor que seja o seu testemunho, vem cá no espaço que abrir para dar testemunho, num culto normal ou nesse culto agora da virada, vem aqui, dá o seu testemunho que pode edificar a vida de alguém. Às vezes um testemunho seu que você acha que não vai valer nada, pode mudar a vida de alguém. Então vem aqui, não deixe de testemunhar, porque esse testemunho pode edificar a vida de alguém. Amém? Eu vou até aproveitar, estar contando um testemunho aqui, porque às vezes pode até edificar a vida de alguém. Aconteceu 2 vezes já. Eu vou para Corgo Danta fazer caminhada com o meu cunhado. Oi? Para São Roque de Minas, aliás. Eu confundo a cidade porque já morou em Corgo Danta. Eu vou em São Roque de Minas fazer caminhada com o meu cunhado. Eu não sei se é falta de sorte, mas toda vez que eu vou fazer caminhada, que eu fui fazer caminhada com ele, estava lá, subi a serra lá de São Roque, e na hora que eu estava descendo a serra, eu estava distraído, eu pisei em cima de uma cobra, e graças a Deus, Deus deu o livramento. Essa cobra não me picou, apesar de eu ter pisado, eu pisei em cima dela, e Deus me livrou. Aí, segunda vez que eu vou fazer caminhada, tá lá a bendita cobra de novo. Mas graças a Deus, Deus me livrou de novo. Essa segunda vez eu não cheguei a pisar, mas a cobra armou o bote, eu passei próximo a ela e ela não me deu bote, porque Deus deu o livramento. Deus, pela misericórdia dele, ele deu o livramento. Então vamos estar contando testemunho, porque por menor que seja, a gente engrandece o poder de Deus e também edifica a nossa fé. Então sempre que tiver algum testemunho para contar, vem aqui na frente e conta para estar edificando a fé dos irmãos. Amém? Eu queria convidar os irmãos para estar abrindo a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 17. Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Amém? Hoje eu queria falar de um homem especial, o homem mais importante que já existiu nessa terra, que é Jesus Cristo. Porque nós, no dia 25 agora, nós comemoramos, né, o nascimento de Jesus, apesar de que não ainda é certo da data que Jesus nasceu, mas é importante a gente estar comemorando o nascimento de Jesus, não só dia 25, mas o ano inteiro. Nós temos que comemorar Jesus Cristo na nossa vida o ano inteiro, todos os dias da nossa vida. Mas um dia especial que a gente usa, que é o dia 25, para a gente fazer uma festa em comemoração também importante, para engrandecer esse nome que é Jesus Cristo. E eu trouxe hoje uma mensagem especial para esse nome, que é o nome todo-poderoso, o nome que está acima de todo nome, e o nome que é o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso Mestre, porque Ele merece muito mais do que isso. Eu não sou ninguém para estar honrando Ele, eu não sou ninguém para estar falando do nome dEle aqui, eu sou apenas um instrumento. Mas eu tenho certeza que quando a gente faz algo de coração para Deus, Ele recebe com alegria. Então eu quero hoje estar trazendo uma mensagem para honrar o nome de Jesus Cristo, porque Ele merece isso e muito mais, porque Ele é o nosso Pai, o nosso Mestre, nosso Rei. Então vamos estar todos os dias
todos os dias comemorando Jesus Cristo em nossa vida, em nosso coração. Porque Jesus, onde que Ele passa, onde Jesus vem, onde Jesus passa tem mudança. Jesus, Ele não muda só vidas, Ele muda nações. Ele muda países inteiros, onde Jesus passa. Jesus, quando Ele entra na sua vida, Ele entra para mudar, e mudar para melhor. Não é para piorar, por mais que às vezes você esteja passando um momento difícil, um momento de provação, mas isso é para que Deus extraia o melhor da sua vida, para que Deus mostre para você mesmo o que há dentro do seu coração, para provar para você mesmo que você ama Ele acima de todas as provações, de todas as lutas. Tudo que Jesus faz é para mudar para melhor. Tudo que Jesus faz é para o seu bem. Então honre o nome dEle. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que você às vezes esteja desesperado, apavorado pelo que esteja acontecendo, mas tudo que Jesus faz é para o seu próprio bem, é para mudança para melhor, para que Jesus extraia o melhor do seu coração, da sua vida. E nesse versículo aqui, vocês podem observar que a palavra de Deus diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Se a gente for observar no Antigo Testamento, a lei de Moisés ela possuía 613 mandamentos. Era muito mandamento. Imagina hoje em dia, você cumprindo 613 mandamentos, você tendo que seguir 613 mandamentos. Às vezes você está lá seguindo, falando, não, hoje eu tô bem demais, estou seguindo 613. Aí você começa a ler a palavra, opa, peraí, tem um aqui, tem um mandamento que eu esqueci. E se você tropeçou em um só mandamento, você descumpriu todos os 613. Então, nessa época do Antigo Testamento, da lei de Moisés, era quase impossível a gente seguir esses 603 mandamentos. Era quase impossível. E sempre que você desobedecia um desses mandamentos, alguns pecados que você cometia, tinha perdão, mas o perdão, você necessitava oferecer um animal, um sacrifício, para que você fosse perdoado. As pessoas mais ricas, às vezes ofereciam bois, ovelhas, e as pessoas mais pobres, às vezes ofereciam pombos, ou o que tivesse. Eu acho que se fosse a minha vida, eu já não tinha mais pombo, não. Os pombos tinham acabado tudo. Tanto que a gente é pecador, né? A gente transgride essa lei. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para cumprir essa lei. Ele veio para cumprir, para que nós não sustentássemos mais esses 613 mandamentos, que era praticamente impossível a gente cumprir. E como eu disse, tinha pecados que às vezes você tinha que oferecer animais para ser perdoado. Jesus se ofereceu no lugar desses animais. Jesus, o homem mais poderoso do universo, o Criador dos céus e da terra, ele se ofereceu como um animal. Ele se rebaixou, se limitou do poder dele, da glória dele lá em cima, e se ofereceu como um animal para cumprir esses 613 mandamentos. E hoje, a palavra de Deus diz que como essa lei foi cumprida, Jesus Cristo ele resumiu a lei em 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, da sua mente, do seu coração, do seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Porque se você amar o seu próximo como a você mesmo, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai roubar. Jesus resumiu essa lei, ele morreu por nós, e a Bíblia diz que o véu se rasgou. Antigamente você não tinha acesso direto a Deus, era só algumas pessoas autorizadas que podiam chegar lá no templo, e ainda assim existia um véu que tampava. Mas hoje em dia, como Jesus morreu pela sua vida, você tem acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo você chega a Deus. Jesus também é Deus, mas Ele te leva ao Pai. Porque Jesus ele morreu por nós,
para que nós tivéssemos acesso direto a Deus. Hoje em dia qualquer um pode conversar com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele habita no meio de vocês, Ele mora dentro de vocês através do Espírito Santo. Então creia que Jesus está dentro da sua vida, que Ele morreu pela sua vida. Exalte o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. O sacrifício dEle foi muito grande. A Bíblia diz aqui, em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E através desse sacrifício, Jesus deu o maior presente que você poderia receber, que é a salvação, a vida eterna, através desse grande sacrifício que Jesus fez na cruz. E não é qualquer sacrifício, porque você está em um lugar onde você tem tudo. Jesus tinha tudo, Ele morava no céu, Ele possuía tudo que Ele podia querer, não tinha dor, não tinha sofrimento, não sofria como nós sofremos aqui na terra, mas Ele desceu de lá para sofrer por nós, para que nós ganhássemos a vida eterna, para que nós tivéssemos acesso direto a Deus, não precisássemos mais do templo. Agora nós somos o templo de Deus, nós somos o templo de Jesus Cristo, e é isso que Jesus fez para a sua vida. Por isso Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, digno de toda adoração, porque o sacrifício não foi barato, o sacrifício foi sofrido, foi caro, mas Jesus fez isso por você, pelo grande amor que Ele tem para a sua vida, Ele fez isso por você. É por isso que nós temos que comemorar o ano inteiro Jesus Cristo, porque se nós fôssemos vivendo nessa lei, que eram 613 mandamentos, eu acredito que aqui dentro da igreja não tinha nenhum, inclusive eu também não estaria aqui não, eu estaria em pecado, eu teria transgredido essa lei, mas pelo sacrifício de Jesus, hoje eu estou salvo, não porque eu mereço, mas pela graça, que é o favor que nós não merecemos, pelo favor de Jesus Cristo. Se Jesus voltasse hoje, pela graça dele, eu estaria salvo, vocês também estariam salvos. Pela misericórdia e pela graça dele, por esse grande sacrifício que ele fez. E Jesus, a Bíblia diz que ele é várias coisas para nós, e eu trouxe aqui algumas coisas que Jesus é para nós. A Bíblia diz aqui em João, capítulo 6, e versículo de número 33, que Jesus ele é o pão da vida. Diz assim a palavra de Deus: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. A Bíblia diz que Jesus, ele é o pão da vida. Como você alimenta lá na sua casa de comida, de arroz, de feijão, o nosso alimento espiritual é Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que ele é o pão da vida. E quem se alimenta de Jesus Cristo, quem se alimenta do pão que só Jesus Cristo pode dar, você vai ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida espiritual, uma vida de crescimento, uma vida de mudança. Porque Jesus Cristo ele faz isso nas pessoas que se alimentam do pão que Ele dá. E esse pão é só Jesus que pode dar. É só Jesus Cristo. O mundo não pode dar do pão que Jesus dá. Então todos os dias na sua casa, se alimente de Jesus Cristo. Se alimente tendo um relacionamento com Ele. Todos os momentos que você estiver, lembre de Jesus Cristo no seu trabalho. Quando você estiver precisando de algo. Quando você estiver em dúvida em relação a alguma coisa a fazer, é um relacionamento, não é só, às vezes, uma oração aqui e acabou, não, é um relacionamento direto, todos os momentos com Jesus Cristo. Isso é alimento espiritual, você precisa desse alimento, porque sem esse pão da vida, sem o pão espiritual que é Jesus Cristo, você vai voltar a ter fome, você vai voltar a ter sede, mas Jesus Cristo, Ele acaba com a sua fome e sede espiritual. Então se alimente todos os dias de Jesus Cristo, porque Ele, só Ele é o pão da vida. Se você às vezes está desanimado, a situação está difícil,
Se alimente de Jesus Cristo, Ele que vai te fortalecer. Não busque força em outros lugares, não busque força no seu próprio braço, porque o seu braço, as coisas lá fora não são o pão da vida, o pão da vida é só Jesus Cristo. Por mais que você tente procurar em outros lugares, você pode até se sentir fortalecido momentaneamente, mas no final você vai ver que a força ela só vem do pão da vida, que é Jesus Cristo. Através desse pão você não vai sentir mais fome nem sede espiritual, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra, segundo a palavra de Deus. A Bíblia também diz que Jesus, Ele é o bom pastor. Diz aqui em João, capítulo 10, e versículo número 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e o rebanho dispersa. Jesus, por Ele ser o bom pastor, quando existiam os pastores de ovelhas, quando eles iam cuidar de ovelhas, os maus pastores, quando chegava o lobo para atacar as ovelhas, o pastor fugia e deixava o lobo atacar as ovelhas. Mas a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Quando vem o lobo, Ele vai te defender, Ele não vai te abandonar. Por mais que às vezes você se sinta abandonado, sinta que Jesus, Ele não está te defendendo do lobo, mas Ele está aí, desde que você não abandone. Porque se você abandonar o rebanho, existiam os pastores de ovelha cuidando das ovelhas. Se uma ovelha corria para abandonar o rebanho, ele era presa fácil para o lobo. O lobo abocanhava ele porque o pastor não estava por perto. Então sempre fique por perto do pastor, que é Jesus Cristo. Porque Ele é o bom pastor. Pode vir um lobo, pode tentar te destruir a sua vida espiritual, mas Ele vai te defender. Ele vai te defender do lobo. A Bíblia até dizia que quando aqueles falsos mestres chegavam, Jesus repreendia eles severamente, porque aqueles falsos mestres eram os lobos. Eles queriam inventar doutrinas, colocar doutrinas na mente daquelas ovelhas, tirar elas do rebanho, afastar elas do rebanho, para chegar depois e devorar elas. Mas Jesus defendia as ovelhas que não abandonavam. O lobo vinha, Jesus criticava severamente aqueles falsos homens de Deus que tentavam tirar as ovelhas das mãos de Jesus Cristo. E hoje em dia tem muito disso. Muitas igrejas aí fora que às vezes só visa a lã da ovelha, só visa o dinheiro da ovelha. Quando eu falo lã, eu estou falando de bens materiais, de dinheiro. Às vezes tem pastores lá fora que só visa isso. Só visa a lã da ovelha. Não quer saber da ovelha não. Se o lobo chegar para atacar ela, ele abandona e foge. Mas Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo nunca vai te abandonar, desde que você não abandone Ele. Porque se você abandonar Jesus Cristo, a Bíblia diz que o diabo, ele vem como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Se você for olhar um leão mesmo de verdade, você pode perceber que ele ataca as presas mais fáceis, as presas que estão longe do bando. E é assim na nossa vida real. Se você abandonar Jesus Cristo, se você abandonar o rebanho de Deus, você vai ser presa fácil por inimigo, você vai ser presa fácil por diabo. Então não abandone Jesus Cristo, não abandone o rebanho, porque você estiver na presença dEle, Ele vai te defender. Por mais que você ache que não vai conseguir, que não vai dar conta, o lobo pode chegar até te morder, te ferir, mas Jesus Cristo tem o bálsamo que vai te curar. Ele vai passar nas suas feridas e curar as suas feridas. Porque a palavra de Deus diz que nós, às vezes, podemos ser gravemente feridos pelo inimigo, mas nós não vamos ser derrotados. Se você está na presença de Deus, o lobo pode até te ferir, mas Jesus Cristo não vai deixar você ser derrotado. Só não largue Jesus Cristo pelo mundo, pelo pecado, pelas coisas erradas, porque Jesus Cristo, Ele te dá valor. Ele dá valor na sua vida.
E a Bíblia diz também aqui em João capítulo 15, e versículo de número 5, que Jesus, ele é a videira verdadeira. Diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte: esse tronco é Jesus Cristo. Quando eu vou arrancar mais um pedaço aqui, essa planta aqui vai ficar toda despedaçada no final. Não tem problema não. Eu arranquei um pedaço da planta. Esse tronco aqui é Jesus Cristo. Esse aqui somos nós. Quando você fica sem o tronco, o que vai acontecer com aquele ramo? Ele vai se secar, ele vai se perder. Esses somos nós sem Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o tronco. Nós podemos dar fruto sim, mas o fruto nós vamos dar só quando nós estivermos grudados no tronco, que é Jesus Cristo. Então nunca abandone o Senhor Jesus Cristo, porque se você abandonar Jesus, se você largar Jesus pelo pecado, querer viver no pecado, não querer mais Jesus Cristo, você é esse ramo jogado no chão. Você vai secar e o lobo vai te devorar. Então não abandone o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que Ele é a videira, Ele é o tronco, é esse tronco que vai te fazer te dar fruto. O fruto é Jesus Cristo que faz você dar. Se você estiver ligado em Jesus Cristo, automaticamente você vai gerar frutos. Às vezes até sem perceber, porque muitas pessoas, com o exemplo de vida, ele gera frutos. Eu disse isso até uma vez para o irmão José Saldanha, eu tenho certeza. O José Saldanha não é muito de falar, mas se você for olhar para a vida dele, ele é um testemunho de vida. E muitas pessoas às vezes podem espelhar na vida dele. E às vezes almas são ganhas, às vezes até pelo testemunho de vida, porque ele está ligado em Jesus Cristo. E quem está ligado em Jesus Cristo, às vezes até sem perceber, dá frutos. Uma frase que o pastor Fagundes falava muito, que às vezes a gente tem que pregar a todo momento, e se possível a gente usar palavras. Só das pessoas saber que nós servimos a Jesus Cristo, eles vão olhar para nós de forma diferente. E às vezes o nosso testemunho de vida, às vezes uma atitude que a gente tem, as pessoas lá de fora vão olhar e falar assim: não, esse aí é diferente, eu quero servir a Jesus Cristo também. Eu quero ser o que essa pessoa está sendo, eu quero também servir a Jesus Cristo. Um exemplo de honestidade que essa pessoa está sendo, um exemplo de humildade. Você vê que o irmão José Saldanha não tem vaidade nenhuma, ele não quer aparecer a hora nenhuma, isso é um exemplo de vida. Às vezes pessoas começam a servir a Deus, a adorar a Deus por causa do testemunho de vida de algumas pessoas. Perfeito ninguém é. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. A gente erra, mas às vezes até no arrependimento a gente dá exemplo. Até no arrependimento. Quando Davi se arrependeu dos pecados dele, até no arrependimento ele deu exemplo. Ele aceitou o castigo de Deus. Ele disse para Deus, falando: Deus, eu aceito o castigo, eu vou aceitar assim, eu mereço. Até no arrependimento ele deu exemplo. E nós também temos que dar exemplo. E se você saiu da presença de Deus, se você saiu do tronco e foi para o chão e se secou, a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 11, versículo número 23... E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Eu não sei quem conhece a enxertia, chama enxertar. Eu não sei quem conhece. Você pega, às vezes pode até ser um galho de outra planta. Você pega, por exemplo, uma fruta, uma laranja, e você põe ela num pé de limão. Um galho aqui no pé de limão, chama enxertia. Você enxerta ela e ela começa a nascer de novo. E é assim que Jesus faz com quem se arrepende, com quem volta para a presença dele. Jesus te enxerta de novo e você volta a dar fruto.
porque Deus não rejeita a sua vida. Desde que você se arrependa e volte para a presença dele, ele não vai te rejeitar. E a Bíblia diz aqui também em Mateus, capítulo 11, versículo de número 28, diz assim: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve. Quando você pega um fardo, se você pegar um fardo pesado, se você carregar essa caixa de som aqui, ó, rapidinho você vai cansar. Sabe o que isso significa? Que às vezes você quer fazer o papel de Deus, o papel que Deus não te chamou para fazer. Às vezes você quer resolver os problemas com a força do seu próprio braço. Você pega fardos na sua vida que não foi te chamado para pegar. A Bíblia diz que o fardo de Jesus ele é leve. O fardo de Jesus é leve. Quando você pega um fardo leve, eu não vou dizer que é fácil. Às vezes você pega uma lata de óleo, ou um saco de arroz de 5 quilos ou de 1 quilo. Você anda 5 quilômetros. Às vezes você pode até cansar, mas você vai conseguir. Às vezes você pode achar que é impossível, mas o fardo de Jesus não. O fardo de Jesus não é impossível, porque o fardo de Jesus é leve. É um fardo que você consegue carregar. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus está te chamando para fazer a obra dele, para pregar, para louvar, para evangelizar. Mas saiba que a obra, a mudança na vida das pessoas, quem vai fazer é Deus, não é você. Não pegue um fardo na sua vida que você não consegue carregar. Às vezes tem tantas pessoas preocupadas, falam, mas tem muitos jovens lá fora desviados, tem muitas pessoas desviadas, o seu trabalho é somente levar a palavra, a mudança quem vai fazer é Deus. Não carregue um fardo na sua vida que você não consegue carregar. Quando você leva a mensagem de Cristo, o seu trabalho é ir lá e levar. O que vai acontecer depois, isso é de Deus, não é nosso. Às vezes tem pessoas que pegam fardos muito pesados. Às vezes ficam pensando assim, como que eu vou mudar a vida dessas pessoas? Como que eu vou mudar, transformar os desviados que estão lá fora, as pessoas que estão lá fora que precisam vir para a igreja? O seu trabalho é apenas levar a palavra, ou dar o seu testemunho de vida. Você pregar com o seu testemunho, esse é o seu papel, o resto é Deus que vai fazer. Porque o fardo de Jesus é leve, o fardo de Jesus não é pesado. A gente fica sobrecarregado, a gente fica desanimado, porque nós carregamos algo na nossa vida que Deus não mandou a gente carregar. A gente preocupa com coisas que às vezes nunca vai acontecer. Muitos psicólogos dizem que quase 90% das preocupações que a gente tem na mente não vai acontecer. Fica só na nossa mente. E a gente às vezes é falho nessa questão, porque nós carregamos um fardo que Jesus não nos mandou carregar, e nós ficamos sobrecarregados. Mas a palavra de Deus diz assim: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deixa Deus trabalhar. Não pense que você vai mudar alguma coisa, uma situação no seu trabalho, na sua família, lá fora. É Jesus que vai fazer. Deixa Ele fazer o trabalho dele. Não carrega um fardo que você não pode carregar, porque você não vai dar conta. Se você pegar essa caixa de som aqui, rapidinho você vai ficar cansado, sobrecarregado. Mas se você pegar o fardo de Jesus, que é estar lá, pregando, orando, aconselhando, e deixar o resto para Deus, você não vai ficar sobrecarregado. Então deixe Jesus fazer o trabalho dele. Não tente fazer o que só Deus pode fazer, porque só Deus pode mudar uma vida, só Deus pode mudar uma nação. A nossa parte é muito simples, o fardo de Jesus é leve. Pode ser até cansativo e difícil, mas não é impossível, é um fardo que a gente consegue carregar. Às vezes você vai carregar um fardo, um pacote de arroz de 5 quilos, você vai cansar, mas você vai dar conta. Pode ser difícil, mas é leve.
Você vai dar conta. Não é um fardo que vai te sobrecarregar. É um fardo que você vai dar conta de carregar. Então deixe Jesus fazer o trabalho dele. E agora, para finalizar, o mais importante é que Jesus, Ele nos ama. E Ele nos ama muito. Se você for pensar no amor de sua mãe, a minha mãe até hoje, eu tenho 34 anos. Eu tenho cara de 15, mas eu tenho 34. Eu tenho 34 anos. Quando eu faço uma cirurgia ou quando eu vou para o hospital, minha mãe está lá. Minha mãe tem 74 anos. Eu posso fazer, hoje com 34 anos que ela está lá, ela dorme comigo lá no hospital, com 74 anos. Pense nesse amor de mãe. O amor de mãe é muito bom, né? A mãe está sempre ali presente, com algumas exceções, né? Com raras exceções, mas no geral o amor de mãe é um amor muito grande, né? Mas a Bíblia diz aqui, em Isaías, capítulo 49, e versículo número 15: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Para você ver que o amor de mãe é muito grande, é muito bom, só que o amor de Jesus é maior ainda. A Bíblia diz que a mãe, às vezes, ela pode esquecer do seu filho, mas Deus, Ele não vai esquecer de você. Só não abandone a Ele. Só não abandone Jesus Cristo. Porque se você abandonar Jesus Cristo, Jesus vai continuar não esquecendo de você, mas o pecado vai te destruir. E a mão de Deus não vai te alcançar. A mão de Jesus Cristo não vai te alcançar. Então não abandone a Ele, porque o amor de Jesus Cristo é muito grande pela sua vida. É maior que o amor de uma mãe pelo seu filho. Porque senão Jesus não tinha descido do céu e se entregado para morrer por nós. Porque Ele não precisava descer. Ele não precisava ter descido aqui embaixo. Ele tinha tudo lá em cima, mas Ele desceu. Porque Ele te ama e Ele ama muito. E aqui em 1 João, capítulo 4, versículo de número 16, diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Por isso que eu acho importante essas comemorações de Natal, porque no Natal, quando a gente coloca Jesus no centro da nossa vida, a gente pode perceber que as famílias se unem mais. No geral, tem algumas exceções também, mas no geral as famílias se tornam mais unidas, mais perto uns dos outros ali. E a Bíblia diz aqui, que quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, se você está ali com a sua família, se reunindo, amando, colocando Jesus Cristo no centro, você está em amor, você está permanecendo em amor. E quando você está permanecendo em amor, Deus está em você, porque Deus é amor. Então, sempre que tiver oportunidade, reúna mesmo com a sua família, com os irmãos. Agora não está podendo aglomerar muito, mas sempre que tiver oportunidade, reúna mesmo com a sua família, com os irmãos, que isso é bom, isso é amor, isso faz parte do projeto de Deus para nós, que é viver em união. E para finalizar, em Salmos, capítulo 103, e versículo número 8, diz assim: o Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. A Bíblia diz aqui que Jesus é muito misericordioso, Deus é muito misericordioso. E Ele não nos paga de acordo com o que a gente merece. Porque se Deus fosse nos pagar, nos castigar como a gente merece, nós merecíamos a morte. Nós merecíamos um castigo muito duro. Mas Jesus não faz isso, Deus não faz isso. Porque a Bíblia diz que Ele é muito misericordioso. Ele é muito misericordioso. Porque se fosse pagar pelo que nós merecemos mesmo, eu acho que todo mundo, Deus já teria jogado no inferno direto. Mas pela grande graça que Ele tem e sua infinita bondade e misericórdia, nós estamos aqui pela sua graça, pelo grande amor que Ele tem pelas nossas vidas.
pela grande misericórdia que Ele tem por nós. Tem muita gente que às vezes tem medo de Deus, medo do castigo de Deus. Se a gente for olhar aqui, acho que é 1 Crônicas 21, 13, se eu não me engano. 1 Crônicas 21, 13. Que Davi, quando ele pecou, porque ele foi contar o exército dele, Davi começou a querer se engrandecer, a achar que as vitórias que ele tinha era pelo tamanho do exército dele, e não pelo poder de Deus. E Deus disse que ia castigar ele. Ele ofereceu 3 castigos para Davi. 2 ele ia cair nas mãos dos homens. 1 ele ia cair nas mãos de Deus. Davi falou assim: não, eu vou cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. Os homens não são, não. Às vezes a gente confunde Deus com os homens, porque os homens são violentos, são maldosos, não tem perdão, mas Deus não. Deus é misericordioso. E Deus não castiga de acordo com o que nós merecemos. E Deus não castigou Davi de acordo com o que ele merecia, porque Deus é misericordioso. Deus é bondoso e Ele tem amor pela sua vida. Desde que você se arrependa dos seus pecados e não largue a presença dEle. E é essa mensagem que eu tinha para trazer para cada um de vocês, para engrandecer o nome de quem merece ser engrandecido, que é Jesus Cristo. Porque nós comemoramos dia 25 agora o nascimento dele, apesar de não ser a data, não sei se é a data correta, acho que ninguém sabe, mas o importante é que nós estamos comemorando, não importa o dia, e que essa comemoração se estenda para o ano inteiro. Se você quiser comemorar, adorar Jesus Cristo o ano inteiro, não largue a Ele. Continue todos os dias do ano adorando, exaltando o nome dEle. E se você errou, se você pecou, não tenha vergonha de se prostrar diante de Deus, se arrepender, porque Ele é misericordioso. Às vezes Ele não te castiga do jeito que você merece, porque se Ele castigasse, a gente seria reduzido a pó. Mas Ele não faz isso porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Então, nesse ano de 2021, que Jesus Cristo seja o centro da sua vida, que Jesus Cristo seja tudo para você, que Jesus Cristo seja o seu universo, como diz aquela música, que sejas meu universo, que Jesus Cristo seja o seu universo, que quando você acordar de manhã seja o teu primeiro pensamento, como diz aquela música. Então, que Jesus seja o centro da sua vida, nunca abandone Ele. Aconteça o que acontecer, não saia do tronco, porque se você sair, você vai secar, e Jesus Cristo não quer isso para a sua vida. Ele tem o melhor. A Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Então vamos estar orando para que Deus continue a nos guardar, nos proteger, que Deus continue a nos dar força para nunca abandonar esse Deus misericordioso e poderoso. Um Deus que não se compara hora nenhuma a homens lá fora. Porque a Bíblia diz que homens mudaram a semelhança de Deus, incorruptível, para homem incorruptível. Significa que pessoas acham que Deus, Ele é corruptível como os homens lá fora, mas Deus não é assim. Deus é incorruptível, Ele não se corrompe, Ele é santo, e Ele é bondoso e misericordioso. Não vamos comparar Deus com os homens, porque os homens são falhos, os homens são violentos, não tem perdão, mas Deus tem perdão para dar. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por estar aqui neste momento, para te honrar, ó Deus, honrar o teu santo nome, Deus, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Deus, e de toda adoração. Nesse dia 25, ó Pai, nós comemoramos o teu nascimento, e eu sei que o Senhor hoje está vivo, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor não morreu, o Senhor está entre nós, ó Deus, e toda vez que nós continuamos a te buscar, continuamos a te adorar, não largamos a tua presença, ó Deus, eu sei que algo sobrenatural acontece na nossa vida. E quem está esperando, ó Deus, por um milagre, quem está esperando por uma vitória na sua vida, algo que está travado, ó Deus, que o Senhor ajuda eles a continuar firme, te adorar, em toda honra e toda glória aconteça o que acontecer, ó Deus, para que o Senhor, pela tua graça e tua misericórdia, esteja entrando lá e resolvendo todos esses problemas, ó Deus. Destrava, ó Deus, tudo que tem que ser destravado.
Repreende toda a ação do mal contra as nossas vidas. As pessoas que estão aqui, as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão assistindo, ó Deus. Eu não posso chegar lá, mas o Senhor pode, ó Deus. O Senhor pode entrar lá agora e resolver o problema na vida do irmão Fabiano. O Senhor pode entrar lá agora, eu não posso. Eu posso aqui somente te pedir, clamar, te adorar, para que o Senhor vá lá, mas o Senhor pode tudo, ó Deus. O Senhor pode fazer. O Senhor pode entrar lá e mudar aquela vida, mudar aquela história, Deus. O Senhor possa estar entrando na vida de cada pessoa que estão te buscando, te adorando em espírito e em verdade, ó Deus. Pessoas que não estão te buscando somente por interesse, mas que estão te buscando pelo que o Senhor é, ó Deus. Pelo que o Senhor merece. Eu sei que o Senhor merece muito mais. O que nós estamos fazendo aqui, ó Deus, nem 1% do que o Senhor merece muito mais. Mas nós estamos aqui para dar o nosso melhor, para te buscar, te adorar, ó Deus. Que o Senhor receba, Deus, o nosso clamor, a nossa adoração, ó Deus, como o nosso melhor, para que o nome do Senhor seja exaltado e seja honrado. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu ia passar para o pastor para dar a Santa Ceia. Amém? Vamos estar abrindo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Eu vou chamar o casal aqui para ajudar a distribuir, amém? Aí eles vão distribuindo cada um de um canto. Pode vir aqui que nós vamos estar orando e vamos estar lendo também a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenaleis quando for ter convosco. Amém? Vamos estar fazendo uma oração. Nós estamos aqui repetindo, o que Jesus nos ensinou. E vamos lembrar de Jesus como se Ele estivesse aqui conosco. Como se nós estivéssemos naquele momento de comunhão com Jesus Cristo. Esse símbolo representa o corpo e o sangue de Jesus. Vamos crer que Jesus está aqui agora, nesse momento, repartindo conosco o corpo e o sangue. Em nome de Jesus, porque Jesus pediu para nós fazermos isso. E nós estamos aqui em obediência, obedecendo a palavra do Senhor, para que nós estejamos lembrando dele todos os dias, todos os anos de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estar aqui neste momento agora, ó Deus, para ceiar, juntamente com o Senhor, ó Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é o homem mais importante que já existiu, ó Deus. É o nosso Deus, o nosso Pai. E nós estamos aqui para oferecer o nosso melhor para o Senhor, ó Deus. Esteja abençoando, ó Deus, o corpo e o sangue, o símbolo do corpo e o sangue do Senhor, ó Deus. E que nós possamos ser renovados, ser purificados para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Que as tuas bênçãos estejam sobre este lugar, sobre essa igreja e sobre cada pessoa que vai receber o símbolo do teu corpo e do teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir o grupo de louvor, se puder estar
louvando o hino aqui enquanto eles distribuem. Pode ir distribuindo já. Passos silenciosos, Ele mudou meu ser. Arrancou todo o pecado e me deixou viver. Passos silenciosos, Ele mudou meu ser. Arrancou todo o pecado e me deixou viver. A ti, pelo teu amor, pela tua graça, tu me conquistaste e longe de ti eu sei que não sou nada. Eu me prostro por inteiro aos teus pés, grandioso Salvador. Eu me prostro por inteiro aos teus pés, glorioso Salvador. Cristo não está morto, pois ressuscitou, em mim fez morada. Cristo não está morto, pois ressuscitou, sem Ele eu não sou nada. Eu me prostro por inteiro aos seus pés, glorioso Salvador. Eu me prostro. Glória a Deus. Alguém ficou sem? Tá todo mundo com aí, né? Então vamos agora para o pão. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos o pão.
Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomamos. Glória a Deus. Aleluia. Por inteiro aos seus pés, glorioso Salvador, eu me prostro. Por inteiro aos seus pés, glorioso Salvador. Cristo não está morto, pois ressuscitou, em mim fez morada. Cristo não está morto, pois ressuscitou, sem Ele não sou nada. Eu me prostro por inteiro aos seus pés, grandioso Salvador. Eu me prostro por inteiro aos seus pés, glorioso Salvador. Eu me prostro por inteiro aos seus pés, grandioso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Por inteiro aos seus pés, glorioso Salvador. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele merece muito mais, mas esse é o nosso melhor. Vamos sempre dar o nosso melhor para Jesus Cristo, que eu tenho certeza que Ele vai aceitar de coração, com carinho, o nosso melhor. Amém? Finalizar. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe a sua semana. Amém? Isso. Acabei esquecendo dos aniversariantes do mês. Quem que está fazendo aniversário? Quer vir, tá vindo aqui na frente? Pode vir aqui, ó. Eu vou só pedir para dar um espaço das pessoas que estiverem vindo aqui. Quem quiser representar também algum aniversariante, pode estar vindo aqui na frente. Vamos estar fazendo essa oração, amém? Eu sempre esqueço de alguma coisa. Só esses aqui? Tem mais? Vamos estar orando pela vida. Então, aí. Vamos estar orando, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um desses aniversariantes. Que o Senhor continue, ó Deus, a dar muitos anos de vida, muitos anos de paz na tua presença, ó Deus. Que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre a vida deles, guardando eles toda a sua família, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor
de idade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva os aniversariantes do mês! Glória a Deus!